E nosso estudo de hoje tem por título Evangelho e Individualidade, a lição 15 do livro Roteiro. Efetivamente, as massas acompanhavam Cristo de perto, no entanto, não vemos no Mestre a personificação do agitador comum. Em todos os climas políticos, as escolas religiosas aproximando-se da legalidade humana, de alguma sorte partilham da governança, estabelecendo regras espirituais, com que adquirem poder sobre a multidão. Jesus, porém, não transforma o espírito coletivo em terreno explorável. Proclamando as bem-aventuranças à turba do monte, não a induz para a violência a fim de assaltar o celeiro dos outros, multiplica ele mesmo o pão que a reconforte e a alimente. Não convida o povo a reivindicações, aconselha respeito aos patrimônios na direção política, na sábia fórmula com que recomendava fosse dado a César o que é de César. Muitos estudiosos do cristianismo pretendem identificar no Mestre Divino a personalidade do revolucionário, instigando seus contemporâneos à rebelião e à discórdia. Entretanto, em nenhuma passagem do seu ministério encontramos qualquer testemunho de indisciplina ou desespero diante da ordem constituída. Socorreu a turba sofredora e consolou-a. Não se mostrou interessado em libertar a comunidade das criaturas, cuja evolução até hoje ainda exige lutas acerbas e provações incessantes, mas ajudou o homem a libertar-se. Ao apóstolo exclama: vem e segue-me. A pecadora exorta: vai e não peques mais. Ao paralítico fala bondoso: ergue-te e anda. A mulher sirofenícia diz convincente: a tua fé te curou. Por toda parte vemos-lo interessado em levantar o espírito, buscando erigir o templo da responsabilidade em cada consciência e o altar dos serviços aos semelhantes em cada coração. Demonstrando as preocupações que o tomavam perante a renovação do mundo individual, não se contentou em sentar-se no trono diretivo em que os generais e os legisladores costumam ditar determinações. Desceu ele próprio ao seio do povo e entendeu-se pessoalmente com os velhos e os enfermos, com as mulheres e as crianças. Entreteve-se em dilatadas conversações com as criaturas transviadas e reconhecidamente infelizes. Tanto utiliza a bondade fraternal para com Madalena obsediada, quanto emprega a gentileza no trato com Zaqueu, o rico. Reconhecendo que a tirania e a dor deveriam permanecer ainda por largo tempo na terra na condição de males necessários à retificação das inteligências, o benfeitor celeste foi, acima de tudo, o orientador da transformação individual, o único movimento de liberação do espírito com base no esforço próprio e na renúncia ao próprio eu. Para isso lutou, amou, serviu e sofreu até a cruz, confirmando com o próprio sacrifício a sua doutrina de revolução interior, quando disse: e aquele que deseja fazer-se o maior no reino dos céus, seja no mundo o servidor de todos. A gente passa a ter agora nesse livro, Roteiro, uma sequência de lições que sempre vai começar com o título Evangelho. Evangelho e alegria, Evangelho e individualidade, Evangelho e caridade, Evangelho e trabalho. Enfim, a gente vai analisar nas próximas semanas o Evangelho de Jesus sobre alguns aspectos. E hoje vem mostrar a individualidade. E quando vem tratar da individualidade, Emmanuel faz questão de assinalar para a gente que o Cristo, em momento nenhum, a gente vai ver como personificação daquele agitador comum, aquele que quer revolucionar tudo, que quer mudar o mundo. Ele coloca aqui para a gente que ele estava o tempo todo observando, sim, as leis estabelecidas na época, questionando, sim, porque ele fez passar a lei de Moisés por uma revolução muito grande quando resumiu em apenas 2 os 10 mandamentos, 2, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, e as outras normas de conduta para conter o povo ainda muito rebelde, que foi feita por Moisés. O Cristo simplesmente ele atacou mesmo, ele falou que aquele que tiver pecado que atire a primeira pedra, quando iam apedrejar uma mulher adúltera dentro do estabelecido pela lei mosaica. Isso ele realmente fez, mas em momento algum ele
ordenou que ninguém jogasse a pedra. Ele simplesmente convidou, fez o convite de consciência para cada um. E aí a gente vai perceber que, olha, essa frase do Emmanuel, que Jesus não transforma o espírito coletivo em terreno explorável, não. Ele vem proclamar as bem-aventuranças, mas não induz ninguém para a violência, ninguém para modificar radicalmente todo esse comportamento. Ele não, e também não chama o povo a reivindicações, não. Ele aconselha respeito aos patrimônios da direção política e vem falar para a gente, ó, dá a César o que é de César. Essa passagem do dá a César o que é de César, qualquer pessoa que tenha curiosidade de conhecer o Evangelho, e já tem um bom tempo que a gente não fala dessa maneira, mas a gente aconselha sempre a quem quiser conhecer o Evangelho que leia diretamente no Novo Testamento os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, de preferência começando pelo Evangelho de João, porque é o Evangelho do amor, é o mais completo. Aí depois, o que acontece? A gente pede que leia como se você estivesse lendo um romance, como se você estivesse tendo acesso a uma história, um livro que ganhou de presente, porque vocês vão ler de maneira imparcial, isso é, sem nenhuma ideia que algum membro sacerdotal, algum pastor evangélico, alguém tenha induzido. Você vai ler de maneira totalmente imparcial e vai ter acesso à história mais bonita da humanidade mesmo, da maneira como foi. E o Emmanuel continua dizendo que dentro dessa individualidade, ele simplesmente chama a atenção de cada um, de cada pessoa. Ele fala para a gente assim, ó, ao apóstolo ele exclama, vem e segue-me. A pecadora, vai, não peques mais. Ao paralítico ele fala, ó, ergue-te e anda. E a mulher, a tua fé te curou, a mulher Sirofenícia. Quer dizer, ele vem o tempo todo levantar e vem trazer para o centro aqueles que estão marginalizados, e ele vem o tempo todo buscar a iniciativa de cada um de nós, a sensibilidade de cada um de nós, e cada um, é claro, vai ter o seu momento, não vai ter aquele desrespeito. Aliás, uma coisa que a gente vai aprendendo, ele não desrespeita o nosso livre-arbítrio, não existe essa coisa. Ele está o tempo todo respeitando o momento de cada um e fazendo os convites e mostrando quais são as compensações quando a gente conseguir praticar o Evangelho. A gente vai vendo o que acontece com a gente quando a gente desrespeita, quais são as visitas que a lei de causa e efeito faz a cada um de nós de maneira educativa. E é interessante que no penúltimo parágrafo, o Emmanuel faz uma colocação, ele fala assim, ó, reconhecendo que a tirania e a dor deveriam permanecer ainda por largo tempo na Terra, na condição de males necessários à retificação das inteligências, ele foi, acima de tudo, o orientador da transformação individual. Mas perceba uma coisa, ele reconheceu que aqui na Terra, por ser um mundo de expiações e provas, tem que ter o tirano, tem que ter a dor, tem que ter o dia e a noite, a saúde e a doença, tem que ter esses extremos para que a gente, dentro do processo educativo, a gente comece a entender qual o melhor caminho a tomar mesmo. É interessante, né? Se tira um espírito que está aqui agora e leva já para um mundo regenerado, ele simplesmente não vai ter oportunidade de aprender, porque não vai ter o choque por lá, e provavelmente ele vai causar perturbação lá, porque se a gente aqui tem espinhos e fica convivendo igual o porco-espinho, tendo cuidado de não espetar ninguém, mas não ser espetado pelos outros, se a gente for para um lugar que a gente é o único porco-espinho, a gente vai sair espetando todo mundo, né? Então a gente precisa disciplinar cada uma dessas nossas virtudes, acabar com cada um desses nossos vícios, e por isso que a tirania e a dor ainda permanecem nesse mundo ainda por muito tempo como cenários que vão oferecer aprendizados valiosos para cada um de nós. E vai ter dia que, mesmo lamentando o comportamento de algumas pessoas, a gente vai simplesmente agradecer a essas pessoas como instrutores que foram de cada um de nós, porque foi o próprio Mestre que garantiu que bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. E ele termina dizendo para a gente, ó, ele lutou, amou, serviu e sofreu na cruz,
e disse para a gente que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o servidor de todos aqui. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.